Olá pessoal, bom, vamos retomar então a segunda parte do nosso tutorial do treinamento básico em TCL/TK. E hoje eu vou começar o nosso tutorial fazendo basicamente aquilo que a gente havia combinado, né? Esse aqui é o nosso programa exemplo, né? Uma espécie de calculadora de dados, propriedades de gases, né, de vapor. E vamos começar fazendo primeiramente, né, esse primeiro item aqui, né, PVT interface, certo? Vamos começar construindo esses widgets, tá? Eu já tenho o código pronto, todo ele pronto praticamente, mas eu vou reconstruir todo esse código, né, e explicando cada um dos detalhes para ficar claro. Então vamos começar. Vou primeiro aqui no meu editor, né, no Kate, vou criar um novo arquivo. Opa, aqui. Vou salvar isso como TCL, melhor, PVT tutorial 1.tcl. Salvar. Pronto, está aqui. Bom, qualquer programa que se preze, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a tela inicial, certo? Então vamos começar criando a primeira janela, né, que aparece, que seria a janela mestra, né? É a janela principal onde todos os elementos gráficos vão estar localizados, né? Então para isso eu vou utilizar o seguinte comando. Eu vou escrever top level, certo? Vou dar um nome para essa janela, né? Eu vou escrever, geralmente os nomes no TCL/TK eles começam com um ponto acompanhado de uma palavra qualquer que você escolhe. Eu vou colocar aqui main, né, de principal, né? Então, a primeira coisa a observar, a maior parte dos comandos em TCL/TK eles seguem essa topologia. É o nome do comando primeiro e depois o nome do elemento. Cada elemento gráfico ele precisa ter um nome, uma identificação, certo? Uma coisa que eu vou fazer aqui vai ser aumentei o tamanho aqui da letra para poder ficar visível, certo? Bom, tá aí. Então top level é o comando que a gente usa para poder gerar uma janela, certo? Que vai estar em primeiro nível, certo? Assim que ele for executado, essa janela vai abrir, vai ser ativada para ser editável, né? Para ser interativa, certo? Por isso chama-se top level. O nome dela é .main. E agora eu vou colocar, né, em seguida, né, da mesma maneira, na maioria dos comandos TCL/TK, depois do comando do nome, vem os atributos desse determinado elemento gráfico, né? Então, por exemplo, eu vou definir aqui o tamanho dessa janela, né? Então vou colocar um traço e escrevo um determinado atributo, né? No caso aqui, esse aqui é o atributo height, a altura dessa janela, tá certo? Que eu posso colocar, por exemplo, um determinado valor, sendo de 300.0 unidades de pixels, certo? Uma coisa importante, todos os atributos eles sempre começam com um traço e geralmente vem uma palavra que identifica assim diretamente, né, uma palavra em inglês que identifica esse atributo, certo? No caso aqui, altura. A gente também pode definir uma largura, width, certo? Também de 300.0, tá? Uma coisa importante, né? Os números são sempre com o separador decimal, é sempre o ponto, tá? Não é a vírgula, tá? E mais para frente eu vou explicar, existem diferenças entre números, né? Existe um número inteiro e um número em ponto flutuante. Isso aqui no caso seria um número em ponto flutuante, que seria aquele número quebrado, né? Um número que tem uma parte decimal, né? O número inteiro
números que não tem, não são escritos, obviamente, em ponto flutuante, né? Seria 1, 20, 17, né? Aqui no caso, ele aceita valores em ponto flutuante, tá certo? E por fim, vou gerar aqui um outro atributo, né, que seria a cor da minha janela, né? Que eu vou escrever, né, o nome para isso, né, a palavra, o comando específico é background, certo? Background. E aí eu vou escrever a cor. Na linguagem TCL/TK, a gente escreve a cor utilizando o código hexadecimal, tá certo? Então todas as cores elas têm um determinado valor em hexadecimal, né? Esse aqui, por exemplo, se eu não me engano, acho que é uma cor cinza ou branca. Depois eu vou gerar a janela e a gente vai ver direitinho, tá? Mas vamos supor, por exemplo, que você queira colocar uma determinada cor e você não saiba como é que é essa cor em hexadecimal. Como é que você faz para descobrir isso? Você vem aqui, por exemplo, no Google, coloca cores hexadecimal. Então, praticamente qualquer site que aparecer deve ter uma tabela contendo as cores com os respectivos códigos em hexadecimal. Aqui, por exemplo, né? Então, bastaria eu simplesmente copiar um desses códigos aqui, substituir aqui no background, certo? Existem outros comandos também que configuram cores, elementos de cores, por exemplo, bordas, né, bordas coloridas, essas coisas que também recebem um código em hexadecimal como esse aqui que a gente está vendo, tá certo? Então, basicamente, é só você procurar na internet, né? Geralmente tem vários sites como esse aqui, né, que trazem as paletas de cores com as respectivas os valores em hexadecimal. Aí basta você escolher, tá certo? Então, é isso aqui, certo? Estou, na verdade, aqui estou configurando primeiramente a nossa janela, tá certo? Então, para deixar organizado, eu vou comentar aqui, né? Vou escrever um pequeno comentário. Toda vez que você for criar um código, é interessante você adicionar comentários a ele para você mesmo organizar o que você está fazendo, tá certo? Para você colocar um comentário, basta você, numa linha nova, certo? No início de uma linha, colocar o símbolo hashtag, né? E digitar qualquer coisa, que ele na verdade vai entender isso aqui como uma linha comentário, não como um comando, né? Quando ele executar o código, ele vai pular essa linha, tá certo? Então vou colocar aqui seção de configuração, certo? Tá aí. Então estou primeiro configurando as minhas janelas, certo? E depois eu vou efetivamente usar comandos para criá-las, né? Para fazê-las existirem mesmo, né? Próximo passo, né? Eu vou dar um nome, né? Um título para minha janela, certo? Como é que eu faço isso? O comando que a gente usa para modificar características, né, das janelas é o WM, né? Que vem de Windows, né? Para modificar o título, eu coloco WM title ponto main abro aspas duplas para poder escrever o nome, né? Observa que os comandos eles sempre seguem basicamente a mesma topologia, certo? Aqui no caso é um comando de configuração, então é um comando, aqui o atributo que eu quero modificar, certo? E aqui o nome do widget que vai receber essa modificação, no caso a minha janela aqui .main, né? Então vou escrever aqui gas vapor properties calculator. Pronto, tá aqui. Criei o título, configurei o título, na verdade, para minha primeira janela, certo? Em seguida, eu vou configurar
É, na verdade, basicamente, a gente já poderia gerar a janela para poder dar uma olhada, certo? Como é que ela fica. O que eu vou fazer para poder gerar? Vou criar aqui uma seção de geração de widgets. Certo? Por quê? Da mesma forma como acho que na maioria das linguagens, né, de programação, você geralmente configura primeiro, né, você seta uma série de atributos para uma série de elementos gráficos, né, para todos os elementos gráficos que aparecem na sua janela, variáveis também, né, e depois você realmente os utiliza, né, você gera eles efetivamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente bom, a partir daqui, na verdade, a gente já pode fazer a geração dessa primeira janela, né, para ver como é que ela fica, né. A primeira janela, ela não tem um comando que a gente vai ver, né, os comandos que setam, que geram, na verdade, os elementos gráficos são comandos do tipo place, grid ou pack, né. Se vocês olharem, por exemplo, naquele livro que eu falei que eu utilizar como referência, né, TCLTK Developers Guide, vocês vão ver que existem uma série de comandos, né, que a gente utiliza para setar um determinado widget, né, que faz ele existir, né, que seria esse aqui, né, widget layout frame place pack and grid, né. Esses elementos aqui, esses três comandos aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho, eles é que fazem os elementos gráficos aparecerem. Mas para essa primeira janela, isso não é necessário, né? Então, compilando aqui rapidamente o código, a gente observa aqui, né, que a minha janela está aqui. É basicamente essa aqui, tá certo? Como eu tinha escrito. O título está aqui, Gas Vapor Properties Calculator, certo? O background dela está aqui em branco, certo? Esse aqui é o código para o branco. Deixa eu só gerar novamente. Isso. E ele é basicamente um quadrado, certo? Por causa da altura e da largura que a gente setou sendo igual, né? Eu vou adicionar aqui algumas características extras, né? Eu quero que ela fique exatamente com esse tamanho de 300. Eu não quero poder fazer isso aqui, né? Redimensioná-la, né? Eu vou desativar o redimensionamento da janela, né? E eu também vou especificar a posição que eu quero que ela apareça na tela do computador, tá certo? Na minha tela do desktop. Então, para isso, né, vamos desativar. Vou voltar aqui e setar mais alguns comandos, né? Para você tornar a janela, desabilitar o redimensionamento da janela, basicamente você usa o mesmo comando, wm, certo? Escreve a palavra resizable, certo? Ponto main, ou seja, é a janela principal que recebe esse comando, tá? E aí eu vou colocar quais são os limites, né? Além do que a janela ela começa com altura 300, largura 300, certo? Aqui eu vou setar o quanto a mais eu poderia esticar essa janela, certo? Né? Ou comprimi-la, né? Então eu vou colocar 0, 0, certo? Ou seja, 0 de deslocamento por eixo X, 0 de deslocamento por eixo Y, tá certo? Aqui eu vou configurar onde a tela vai aparecer, certo? Para isso eu utilizo o mesmo comando, wm, utilizo o comando geometry,
a janela que recebe é o ponto main. E segundo a forma de uso do comando, né, a gente escreve aqui as dimensões, na verdade a posição que a gente quer que a janela fique. Na verdade isso aqui são as dimensões da janela, certo? E aqui a posição que a gente quer que ela apareça, tá certo? Tá aqui. Dá um save. Posso dar um build again. E ela já aparece numa nova posição, certo? Bem diferente de onde ela está aparecendo mais aqui em cima. Ops. Certo? Tá aqui. Observa que agora o botão de resize, né, para enlargar a janela ficou desabilitado, né, e eu não consigo também aumentar ela de tamanho e nem reduzi-la de tamanho, tá certo? Bom, agora com isso, né, seguindo o nosso programa, o que eu vou fazer? A gente vai começar a criar o label frame, certo? A gente vai começar a criar os frames básicos, que são na verdade pequenas caixas, né, pequenos quadrados, né, como o nome diz, é um frame, onde a gente organiza os vários widgets, tá certo? Bom, pessoal, como eu falei, vamos criar agora os label frames, tá certo? Bom, o que são exatamente os label frames? Bom, aqui é um print screen, né, que eu dei do nosso programa, tá? O que se passa? O que são os label frames? São exatamente esses quadrados aqui, que a gente pode notar, que tem esse nome aqui em cima, né? Ou seja, isso aqui é um frame normal, só que ele tem um label, né? Aqui uma etiqueta, né? Por isso um label frame, né? Então a gente tem 3 label frames nessa janela principal, né? O PVT Interface, o End-to-End Equation e o Help, tá certo? Então, o que eu vou fazer? O label frame, na verdade, ele não é um pacote que já vem instalado no TCL/TK se você está utilizando no Linux, tá certo? Você tem que, na verdade, baixar esse pacote e instalá-lo, né? Mas se você está utilizando o ActiveTCL, da ActiveState, você provavelmente, ele já vem instalado, na verdade, provavelmente não, ele com certeza já vem instalado, e tudo que você tem que fazer é apenas chamá-lo, tá certo? Como é que então a gente evoca certos pacotes, né? Como é que a gente chama para certos pacotes para trabalharem dentro do nosso código, né? Eu vou criar aqui uma seção só para chamar esses pacotes, tá certo? E por que eu estou chamando de pacote? É um pacote porque é um conjunto de widgets, certo? Que foi criado assim à parte, né? Ele não vem no programa principal, né? Como eu falei no caso se você está usando o Linux. No caso do ActiveState ele já vem incluso, mas você tem que incluí-lo, né, dentro do programa, né? Para você chamar qualquer tipo de pacote, você tem que usar o comando package require, certo? Os comandos em inglês já estão dizendo tudo que eu estou querendo fazer, né? Eu estou requisitando um determinado pacote. E aqui no caso, o label frame, né, o comando label frame, ele está no bw widget, certo? Basta escrever isso aqui e ele já vai chamar o pacote que contém o label frame direitinho, tá certo? Então, continuando, né, vamos utilizar agora o label frame. Basicamente você escreve o comando label frame, certo? Agora vem uma coisa importante. A nossa tela principal é a tela .main, certo? O label frame é um widget, certo? Isso aqui já é um widget que está dentro da tela principal. Então os nomes eles carregam essa hierarquia, tá certo? Então
para eu nomear esse label frame, né, seguindo aquela mesma topologia que eu tinha falado lá no início, né, para o top level e para os outros comandos, né, o comando mais o nome do widget, né, o nome desse primeiro label frame, ele tem que começar com, digamos assim, o widget pi, né, o widget principal, ponto main, certo? Ponto de novo, e agora um nome para esse widget, certo? Eu vou abreviar aqui label frame para LFR1, certo? Esse aqui é o nome que eu estou dando para ele, LFR1. Poderia ser qualquer outro, poderia ser label, poderia ser label box 1, tá certo? Mas não pode esquecer que ele precisa carregar o nome do widget parent dele, né? Isso aqui significa que o label frame está dentro da tela main, tá certo? Label frame LFR1 está dentro da tela main, tá certo? Em seguida, seguindo mais ou menos a mesma sintaxe, né? A gente começa a dar os atributos, né? Descrever como é que vai ficar esse label frame quando o nosso código estiver funcionando. Então eu vou colocar aqui, né? Vou repetir alguns códigos aqui, certo? Vou colocar o widget e o mesmo widget, né, mas ele vai ocupar o espaço todo, a largura toda, certo? E uma altura de 100 unidades, tá certo? Esse widget aqui, ele tem esse seguinte atributo, text, certo? Que é o texto do label, né? Como eu falei, né, todo texto que você for escrever, né, a gente chama de string, né? Ele tem que vir entre aspas duplas, certo? E aí ele reconhece que isso aqui é um elemento do tipo texto, tá? Então vou colocar aqui pvt interface, tá certo? E como atributo de cor, background, eu vou colocar um cinza, tá certo? Que é C0, 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 tá certo? Esse aqui vai ser o nosso primeiro label frame, tá? A partir daqui eu poderia dar um build. Opa, peraí. Tem que setar aqui. Tá aqui. Como vocês podem ver, o label frame não apareceu aqui, certo? Por quê? Porque eu preciso utilizar um comando para localizá-lo, certo? Dentro desse espaço aqui, tá certo? Dentro da minha janela principal, né? Esses comandos de localização, eles utilizam coordenadas cartesianas, né? Vão utilizar lá uma coordenada XY, tá? Uma coisa muito importante, como é que funciona o sistema de coordenadas XY dentro dos widgets TCL/TK? A origem dos eixos, ela se encontra aqui nesse canto superior esquerdo, certo? E o X ele aumenta positivamente para cá, certo? Da esquerda para a direita. E o Y aumenta positivamente de cima para baixo, tá? Não é de baixo para cima, é de cima para baixo, tá? Então tem que ter isso em mente quando você for digitar as posições XY para você localizar os widgets, tá certo? Vamos então, antes que eu possa continuar explicando, vamos utilizar de uma vez por todas o comando de localização, né? Para esse primeiro widget, a gente vai colocar place, certo? Ou seja, o comando, o nome do widget que eu quero. Eita, peraí. Aqui, tá? E em seguida, a localização, né?
O atributo do comando place é o x e o y, certo? E aqui eu vou colocar o valor que eu quero, tá? Aqui a entrada também é número em ponto flutuante, tá certo? Então eu quero, na verdade, localizar esse widget nessa posição aqui, certo? Meu primeiro frame, que é o frame que vai estar localizado lá na parte de cima da minha janela, tá? Eu venho aqui, dou um build e ele já apareceu aqui, tá certo? Bom, ele ocupa esse espaço todo, certo? Aí uma pergunta que se pode fazer é, bom, ele está localizado na posição x0, y0, né? Mas o widget, mas qual é a parte dele que é localizada, né? As pessoas às vezes pensam que é o ponto central dele, né? O centro geométrico dele, que seria o ponto de ancoragem, né? Que é utilizado para ancorá-lo na janela. Mas na verdade é o canto superior esquerdo, né? Então ele é ancorado por aqui, por essa pontinha, certo? Então ele está exatamente aqui na posição x0, y0 da minha janela, tá certo? Todos os outros widgets são localizados da mesma maneira, tá certo? É sempre a ponta superior esquerda que é utilizada para poder, a partir da qual ele vai ser gerado na janela, certo? A posição dessa ponta é essa posição aqui que a gente está configurando, tá certo? Sempre é assim. Bom, agora indo um pouquinho mais rápido, eu vou criar os outros widgets, né? Os outros frames, como a gente tinha visto, né? Que são esse aqui, o frame da equação de Antoine, e esse frame do help, tá? Então, simplesmente eu venho aqui, vou copiar, fazer tudo a mesma coisa, tá certo? Criar aqui mais dois. Assim, uma coisa muito importante, em linguagem de programação você tem que ter paciência, principalmente quando você faz isso aqui que eu estou fazendo, copiar e colar, porque a maioria dos erros não é originado de que eu não sei programar direito, eu tenho um erro muito grave, é porque às vezes a gente copia e cola e esquece de mudar os parâmetros, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu copiei e colei, eu tenho que mudar isso aqui e colocar nomes diferentes, tá? Então eu vou colocar aqui nesse segundo label frame 2, LFR2, e aqui LFR3, tá certo? Vou deixar todos os outros parâmetros exatamente a mesma coisa, tá certo? Eles ocupam exatamente o mesmo espaço, e vou mudar aqui os nomes. Colocar Antoine Equation, tá certo? E aqui o help. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa faltando aqui. Não, não tem. Isso. Aí agora eu vou lá colocar, deixa eu liberar mais espaço aqui, certo? E vou copiar isso aqui, fazer a mesma coisa, né? Colar duas vezes, label frame 2, label frame 3, certo? Agora eu vou escrever a localização de cada um deles. Esse aqui eu quero que fique na posição x0, 100, aqui na posição 200, certo? É isso aqui. Observa que os comandos eles sempre seguem a mesma topologia, então é bem repetitivo, tá? Ou seja, é o comando, o nome do widget e os atributos que ele vai receber, tá certo? Se eu vier aqui dar um build, todos os três label frames aparecem aqui, tá certo? Agora, uma coisa importante, né? Bom, eu mostrei isso aqui, né? Eu abri o arquivo e até nem usei direito esse arquivo aqui ainda. Olhando lá naquele livro, né, que eu havia recomendado, né, você pode também recorrer aos sites da internet que eu mostrei no outro vídeo, né? Se você quiser saber mais sobre um determinado comando, sobre os atributos que a gente usa, né, basta você procurar, né, aqui, ó, nesse capítulo 9, vamos lá para
por exemplo, para... Vamos colocar aqui a opção de o label, certo? Colocar aqui label, que seria exatamente o que é mais próximo, né? 257. Colava a página 257 para mostrar aqui como é que você pode consultar, né? Que tudo isso que eu estou falando está escrito aqui, certo? Então aqui, ó, widgets básicos, né? Introduzindo widgets, label, built-in entry, são widgets que a gente vai usar bastante nesse código, né? São widgets bem básicos, né? Então, como eu falei, né, ele dá uma descrição do que é cada widget, tá certo? O label frame não tem aqui porque, como eu falei, esse aqui é um livro sobre a linguagem TCL/TK básica, né? Ele não incorpora aqui os widgets mais avançados. Na verdade, eu acho que até tem uma parte aqui que ele fala alguma coisa. Mas, olhando aqui a parte básica, né, o livro basicamente é um manual do código, tá certo? Ou seja, ele te traz aqui uma descrição do que é cada um dos widgets e qual é a sintaxe. Como eu falei, né, vou aproximar aqui, basicamente é o comando, certo? O nome do widget e aqui as opções, né, os caracteres, né? Ele coloca aqui como opções válidas, né, a fonte, uma variável de texto aqui que ele coloca, né, e um texto para ser mostrado, né? Se eu for lá numa outra, por exemplo aqui, o frame, né, por exemplo, que é o que está mais próximo do label frame, né? O frame é basicamente o label frame sem o label, né? Basicamente isso. Ele é chamado da mesma maneira, frame, o nome do widget e mais as opções. Observe que são as opções que a gente utiliza, né? Ou seja, aqui a altura, largura, a cor do background, certo? Aqui a espessura da borda do frame, certo? Tem uma série de propriedades aqui que você pode mexer, certo? Então, por exemplo, se eu venho aqui, coloco TCL TK label frame, posso ver aqui na página do manual, aqui ó, label frame, cria e manipula label frames, labeled container widgets, certo? Aqui ele coloca quais são, tem mais coisa aqui para baixo, tá certo? Mas aqui ele coloca as opções. Essas aqui são as opções padrão. O que elas são? O que são as opções padrão? Elas servem para a maioria dos widgets, certo? Não são específicas desse label frame, né? Não são específicas só para esse widget, certo? Elas são comuns a vários outros, certo? Então, como ele coloca aqui, né, largura da borda, fonte, cor cor do label, cor de fundo, né, várias coisas, né? E aqui as descrições, né, e aqui seriam exatamente as opções que já são mais específicas para cada tipo de widget, certo? Algumas até se repetem entre widgets, tá certo? E aqui você encontra, na verdade, uma descrição de todas elas, tá certo? E às vezes, em alguns sites, né, você encontra também uma série de outras características, né, exemplos de uso, por exemplo, tá certo? Basicamente assim. Mas o livro ele é uma boa opção para você que está começando, tá certo? Então vamos voltar lá no nosso código, né? Agora que os meus label frames estão localizados, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a criar nesse primeiro quadrado aqui os outros widgets, tá certo? Vamos começar então com o chamado button, tá certo? Vamos criar o widget button. Então,
vamos colocar aqui, né? Para criar o widget button, simplesmente a gente digita o comando de mesmo nome, button, certo? Seguindo basicamente o mesmo raciocínio, né? O nome desse widget, lembrando aqui da hierarquia que ele está seguindo, tá certo? Então vamos lá. Para esse primeiro aqui, eu quero que esse button ele fique no primeiro label frame, tá certo? Então vou copiar isso aqui, certo? Vou colar e aí vou escrever um nome para ele, ponto B1, simples assim. Ou seja, como é que a gente interpreta? O botão 1 está no label frame 1 que está na janela main, tá certo? Sempre obedecendo essa hierarquia, tá? Agora, continuando, vamos começar a configuração dele, tá certo? Vou colocar aqui o texto que eu quero que apareça, certo? Então o comando é .text. Como é uma palavra, uma string, então a gente começa com aspas duplas, certo? E vou colocar o comando calculate, certo? Tá aqui, né? Em seguida, o que eu vou fazer? Vou colocar o comando de cor, quero definir qual é a cor dele, background, que são os comandos que a gente conhece, certo? Tá aqui, background. E vou escrever o valor da cor em hexadecimal. Vou escrever aqui 69, 69, 69. Tá certo? Que é uma cor cinza escuro. Tá? Bom, todo o comando button que se preze, né, um botão, ele vai executar alguma coisa, certo? E aí, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver, né, as procedimentos, né, os procedimentos, né, que são pequenos, são algoritmos, né, são partes do código que a gente precisa que sejam executadas mais de uma vez, né? Então elas ficam, na verdade, dentro de procedures, né, dentro de comandos especiais que eles são chamados toda vez que a gente precisa deles, né? No caso aqui, a gente vai ter que criar uma procedure, né, para esse botão calculate, para toda vez que ele for apertado, ele realizar alguma coisa, tá certo? Só que aqui na configuração dele, você tem que dizer como é que é o nome dessa procedure, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar, né? Vou criar aqui o nome para essa, vou criar o atributo do comando dele, tá certo? Para você definir isso, você vem aqui e coloca command, certo? Ou seja, aqui você vai definir o que comando esse botão, quando for apertado, ele vai realizar, tá certo? Como vai ser uma procedure, mas a gente só vai ver isso um pouquinho mais para depois, né? Vou adiantar algumas coisas aqui. Toda vez que você for colocar uma procedure, você tem que colocar entre chaves, tá certo? Daí vai vir o nome da nossa procedure, certo? Que eu vou chamar aqui de pvt proc, tá certo? Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Mais tarde a gente vai entender direitinho. Aqui embaixo, eu vou colocar uma seção de procedures, tá certo? Bom, eu não vou perder muito tempo nisso agora, mas assim, de uma forma bastante geral, para a gente escrever uma procedure, basicamente a gente escreve a palavra proc, que vem de procedure, certo? E em seguida a gente coloca o nome da procedure em si, tá certo? Que no caso lá eu chamei de pvt proc,
tá certo? Ela geralmente tem esses dois elementos, tem uma chave aqui que abre. Opa. Não vou deixar somente assim, tá certo? Uma procedura vazia, tá? Só estou escrevendo isso aqui só para dizer que a gente vai mexer nisso aqui mais tarde, tá certo? Por enquanto só quero criar o botão, tá certo? Estou escrevendo aqui para eu não esquecer que a gente tem que mexer nisso aqui depois, tá? Vou destrinchar isso aqui com mais detalhes mais tarde, tá certo? Bom, agora eu vou colocar esse botão na tela, tá certo? Basicamente eu venho aqui e escrevo. É basicamente o mesmo comando. Eu vou simplesmente copiei esse aqui do Label Frame 1, certo? Vou colocar aqui o nome do comando que eu quero criar, certo? B1, né? E a posição dele, ela vai ficar aqui 180x em y50, tá certo? Se eu vier aqui e der um build, ele aparece exatamente na posição que eu quero. Tá? Como eu criei uma procedura vazia, né, ele está evocando a procedura, mas como ela não tem nada, ele simplesmente não executa nada. Tá? Mas a gente vai mexer nisso depois, né? Só para a gente mesmo criar aqui o widget. Tá? De novo, se eu for lá buscar por button, deixa eu ver aqui. Tá antes. Pra cá. Aqui. Exatamente aqui. Opa. Eu venho aqui, ó. Tá aqui nessa página. Cadê? 258 do livro. Uma versão mais antiga do livro, mas enfim. Tá aqui os atributos do comando button, certo? Seguindo a mesma sintaxe que eu estou aqui batendo na mesma tecla o tempo todo, certo? Ou seja, o comando, o nome do comando, as opções dele, certo? As opções gerais ou as opções específicas. Não existe ordem, tá certo? Como você chama, tá? Só que você tem que escrever exatamente da mesma forma como ele está mandando aqui, tá? As opções são sempre com letra minúscula, tá certo? Que você digita, tá? E geralmente quando você cria o widget, né, geralmente você também coloca o nome dele em letra minúscula, né, como a gente tem feito aqui o tempo todo, tá certo? Isso é uma coisa importante também de se lembrar, né, sempre utilizar letras minúsculas, tá? No caso aqui das variáveis strings não tem problema para você usar letras maiúsculas, tá? Não tem o menor problema, mas aqui é obrigatório que seja minúsculo, tá? Ele é case sensitive. Adiantando também, no caso das proceduras, também a gente começa com letras minúsculas, tá? E geralmente nomes pequenos, tá? Porque às vezes como vocês vão ver, né, para um código pequeno são muitos detalhes, então você tem que repetir muitas coisas, né? Então se você utiliza variáveis que têm nomes mais curtos, é mais fácil, tá certo? Te dá menos trabalho e você se cansa menos, ok? Bom, continuando, eu criei aqui o botão Calculate, tá certo? Agora o que eu quero fazer? O próximo widget que eu vou criar são os meus labels, né? Aqui, somente olhando aqui para o PVT Interface, eu tenho 1, 2, 3, 4 labels, né? Na verdade aqui eu também tenho mais um, né? Na verdade eu tenho um quinto label aqui também, certo? Não sei se vocês lembram no último vídeo, né? Mas nesse PVT Interface, né, o que ele calcula? Basicamente você escolhe aqui a variável de saída que você quer, calcular a densidade ou a pressão ou a temperatura, tá certo? E você adiciona aqui variáveis de entrada, aperta Calculate e ele vai aqui calcular um determinado valor, né, da variável de saída que você escolheu com esses dados das variáveis de entrada, utilizando a lei dos gases ideais, tá certo?
Então na verdade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 labels, tá certo? Que eu vou mostrar como a gente cria agora, tá? Então, lá na minha seção de criação, eu vou vir aqui e vou criar os meus labels. O comando é o comando básico, label, certo? Digito aqui, como estão todos no label frame 1, eu digito aqui label frame 1, LB1. Esse aqui vai ser o nome do meu label, certo? Ou seja, label 1 está no label frame 1, está na janela main, tá certo? Primeiro atributo que eu vou configurar, o text, ou seja, o texto que está escrito nele. Aspas duplas, primeiro que eu vou criar, pressure, certo? E aqui é a unidade que ele aparece, ATM, tá? Configuro o background dele. C0, C0, C0. Tá certo? Tá aqui o meu primeiro label. Simplesmente vou copiar, certo? E adicionar mais 5 vezes, certo? Com nome simples: label 2, label 3, label 4 e label 5, certo? Aqui eu vou mudar, vou botar temperature, em Kelvin, certo? Esse aqui eu vou colocar calculated density. Uma coisa importante, não tem uma ordem, tá? Eu poderia aqui renomear todos eles da maneira como eu quisesse, tá certo? Não tem uma ordem, que eu estou seguindo aqui o meu roteiro para poder explicar, tá certo? Mas teoricamente poderia não ter uma ordem específica, né, com que ele aparece. Basta que eles tenham nomes diferentes e eles vão ser configurados de formas diferentes, tá certo? Calculated density, small. Esse aqui é o label em que aparece o valor calculado. Então vou colocar um valor aqui inicial, vou colocar 00 mesmo, certo? E aqui o indicador choose output variable, certo? Tá aqui. Bom, existem mais alguns, por exemplo, a densidade calculada, né? Como padrão, o que está escrito sempre aparece em preto, tá certo? Mas eu posso mudar a cor do que está escrito e colocar a cor do, botar uma cor de letra diferente. Então eu venho aqui e escrevo foreground, tá certo? E aqui eu vou colocar a cor vermelha em hexadecimal, FF0000, tá certo? Vou fazer a mesma coisa para esse widget aqui, só que ele vai aparecer em outra cor, se eu não me engano azul, certo? Esse aqui é o hexadecimal para azul. E também vou aqui modificar a largura desse label. Eu posso fixar uma largura para ele, né? Como é que funciona isso? Teoricamente, o label, quando você não fixa largura nenhuma, ele vai se adequar, né? O espaço que ele ocupa vai se adequar ao tamanho do que você escreve, mas você pode fixar um determinado valor.
Então aqui eu fixei um valor de largura de até 10 pontos, 10 unidades, tá certo? Tá aqui. Bom, aqui eu configurei os labels, certo? Agora eu vou localizá-los, certo? Então vem aqui place.main, label 1, vou colocar aqui label vamos lá, vamos copiar, certo? Que é mais fácil, embora seja mais perigoso, né? Vem aqui e coloca label 1, certo? O label 1 aqui no meu roteiro está na posição 60, 40. Ok? Vou copiar isso aqui mais 4, 5 vezes, certo? Só mudar aqui os nomes, 2, 3, 4. Uma dica, toda vez que você for copiando assim em sequência, você já reconfigura, tá? Porque se você for copiar, sair copiando tudo e depois for fazer outra coisa para voltar, você vai se perder, tá certo? Então é bom configurar isso primeiro, né? Então o outro label está na posição 60, 60. O label 3 está 1, 4, 3. Na posição 8. O label 4 na posição 173. E aqui 25. E o label 5 na posição 5. 00. Tá certo? Tudo direitinho. Label 1, label 2, label 3, label 4, label 5. Se eu venho aqui e construo, ele já aparece nas posições respectivas, certo? Tá aqui. Uma coisa importante que eu acabei não fazendo é mudar para dar mais destaque, né, ao label da resposta, né, do valor calculado. O background dele eu vou colocar como sendo branco. FF, FF, FF. Aqui, o nome da cor você pode colocar em maiúsculo ou minúsculo, tá? Esse símbolo aqui de hashtag, né, já indica que você está iniciando um valor hexadecimal, tá certo? É assim que ele reconhece. Bom, tá aqui, certo? Criei aqui os meus elementos gráficos, os meus labels, né? As minhas etiquetas, vamos traduzir assim diretamente, tá certo? Próximo passo, vou criar agora as entries, certo? Que são que é um outro widget básico, né? Aqui no caso nós temos duas entries no nosso programa, tá certo? A entry para a primeira variável e a entry para a segunda variável, né? Essas variáveis aqui elas trocam de nome quando eu mudo aqui nesse combo box a variável calculada, né? A variável de saída. Então, vamos lá criar as nossas entries. Para as entries eu tenho duas opções, certo? Eu tenho basicamente duas opções, não, eu tenho duas entries, certo? Então eu venho aqui, entry é de entrada, certo? Entry é uma pequena caixa de texto, né? Com tamanho assim que você pode configurar de uma forma limitada, né? Você não escreve exatamente um texto grande nela, né? Você entra com algumas informações curtas, né? Números, algumas palavras, né? É para isso que ela serve, né? E a palavra, né? O comando é esse comando aqui, entry, certo? Que a gente começa a configurá-lo. Então eu venho aqui, faço a mesma coisa, obedecendo aqui a hierarquia,
colocar E1, tá certo? Aqui, text variable, assim, próximo, agora eu vou começar a configurar a minha entry, certo? Eu vou configurar primeiro o tamanho dela, a largura. Vou colocar aqui 7 unidades, tá certo? Um atributo geral, né? Agora um atributo específico, né? Bom, uma caixa de entrada de dados, né? Se você está colocando uma caixa de entrada de dados, né, para interação lá com o usuário, você está querendo que o usuário escreva alguma coisa ali, e você vai pegar essa alguma coisa, esse valor, essa palavra, esse número, certo? Que seja, e vai fazer alguma coisa com ela, certo? Ou seja, você na verdade precisa refletir o valor, os dados que o usuário colocar nessa entry numa variável que você vai manipular, tá certo? Numa variável qualquer, tá? Como é que eu faço isso? Basicamente, eu venho aqui e coloco, insiro o comando, né, para associar a essa entry uma determinada variável que eu também vou nomear, certo? E dentro dessa variável vai estar o valor que foi colocado na entry, tá certo? Que o usuário colocar. Text variable, ou seja, variável de texto. Ele coloca aqui text variável, mas não é exatamente uma variável de texto, não é uma variável string, tá certo? Ela não precisa ter exatamente esse valor, tá? O tipo de variável que ela vai ser definido pelo valor que você colocar ali dentro, tá certo? Então, se for um número, ela vai ser uma variável do tipo integer, ou então uma variável para número em ponto flutuante, tá certo? Se for um texto, vai ser uma variável do tipo, vai ser um texto, basicamente, mas é uma variável do tipo string, tá? Aqui agora eu tenho que colocar o nome da minha variável. Eu vou chamá-la de inputs. Mais tarde a gente vai manipular, vai brincar um pouquinho com essa variável, tá certo? Um nome qualquer que eu vou colocar aqui, tá certo? Input 1, input 1, tá? Eu venho aqui, dou um save, tá? Bom, eu não posso dar um build aqui agora, porque provavelmente ele vai retornar um erro. Ele vai dizer que essa variável aqui não existe, ela não foi definida, né? Então, eu vou definir essa variável agora, tá certo? Uma vez que eu coloquei ela aqui para ser utilizada, eu já tenho que defini-la, eu tenho que dizer o que ela é. Mais tarde vocês vão entender melhor para que serve esse comando aqui que eu vou usar, né? Eu vou utilizar o comando global. Eu vou definir a variável input1 como uma variável global, tá certo? Ou seja, quando o programa ele for gerado, ele vai gerar uma variável input1 e nesse programa todo, certo? Só poderá existir uma variável com esse nome, tá certo? Toda vez que uma variável chamada input1 for chamada, vai ser essa variável, tá certo? Em linguagem de programação existe o conceito de variável local e variável global, certo? Uma variável global é uma variável que tenha sempre aquele valor e toda vez que ela é chamada é aquele valor ali que vai ser trabalhado, tá? E uma variável local, ela só é válida em determinadas partes do código, ou seja, você pode utilizar a mesma variável, o mesmo nome para coisas diferentes em várias partes do código, tá certo? Que ela não tem um único valor dentro de todo o código, tá certo? Aqui no caso, eu coloquei como sendo uma variável global. Então, para defini-la como variável global, venho aqui e coloco global input1, tá certo? Mais do que isso, eu vou trocar isso aqui de posição, porque eu estou definindo a variável primeiro, tá certo? Defino primeiro, uso depois, certo? Ou seja, eu estou definindo aqui e estou usando ela aqui, tá? Está associada aqui a entry, certo? Vou agora também, vou setar um valor para ela, né? Só para gente, um valor inicial, né? Só para dizer que ela já tem um determinado valor, né? Para você colocar valores dentro de variáveis, você tem que utilizar este comando aqui, set, que é setar, né? Então,
comando segue set, o nome da variável, input1, em seguida o valor que você quer que ela tenha, certo? Vou colocar o valor 1, tá? Eu posso escrever assim, tá certo? Isso aqui ele vai interpretar como sendo um inteiro, tá? Ele automaticamente vai designar essa variável uma natureza de variável inteira, certo? Se eu quiser que ela seja uma variável de ponto flutuante, eu coloco aqui 1.00, né? Isso aqui, no caso aqui, ele designaria como uma variável de ponto flutuante. Isso tem diferença, tá certo? Isso tem diferença em algumas partes do código. Vai ser interessante, eu vou explicar melhor essas diferenças, tá? Mas é bom ter cuidado com isso, tá? Entre variável inteira e variável do tipo ponto flutuante. Bom, uma outra possibilidade, né, seria você setar ela como uma string, né? Poderia colocar assim também, certo? Só tem um problema. Quando você coloca dessa maneira aqui, né, como eu falei, as strings a gente escreve sempre com aspas duplas, tá? Se você colocar dessa maneira, você não vai conseguir realizar nenhuma operação matemática, tá certo? Eu não poderia criar uma outra variável aqui, colocar ela como 2 e multiplicar essa outra variável que eu criei por essa aqui. Ele iria retornar um erro. Por quê? Você aqui, quando você coloca aspas duplas, mesmo que você tenha um número aqui dentro, ele entende como se fosse uma palavra, certo? E palavra não computa com valores inteiros ou com valores numéricos. Tá? Você não pode realizar operações matemáticas com uma palavra, mesmo que aqui seja um número, certo? Que esteja aqui dentro seja um valor numérico, né? Para que ele seja um número efetivamente, tem que ser dessa maneira que a gente configura, tá? Bom, agora esse é o primeiro entry, certo? Que eu criei. Eu vou criar agora o próximo entry, o segundo entry, né? Que fica aqui embaixo. Vou copiar basicamente, certo? E mudar aqui o nome dele. Ele vai ter mais ou menos as mesmas configurações, sendo que a variável dele vai ser uma input2, certo? Que eu também posso definir aqui em cima como uma variável global, tá? Ela não é sempre uma variável global, tá? Aqui para minha aplicação especificamente eu preciso que ela seja uma variável global, tá? Depois a gente vai ver mais para frente por quê. E aqui eu vou definir também um ponto para ela, né? Eu vou aqui definir 275.15, né? Que é lá a temperatura em Kelvin, tá certo? Temperatura dela em Kelvin, né? Agora eu vou definir bom, com isso eu defini, né, esses dois valores. Eu defini esses valores aqui porque, como vocês podem ver, né, quando o programa ele aparece, né, ele aparece aqui como default, a variável de saída sendo aqui a densidade e a primeira variável sendo a pressão e aqui a segunda variável sendo a temperatura, tá certo? Aqui nas CNTP, certo? Condições normais de pressão e temperatura, seja pressão de um atm, 275,15 Kelvin, tá certo? Então, eu criei as minhas entes, agora eu preciso colocá-las no meu painel. Preciso efetivamente localizá-las, tá certo? Então, eu vou vir aqui, criar essas duas, E1, E2, tá certo? Bom, a localização da E1 aqui é no 5
40, 5, 60. Save. Se eu der um build, ela deve aparecer lá, né, como foi mostrado. Aparentemente já tem um pequeno erro aqui, que veio de eu ter copiado, certo? Eu defini aqui como input 1, que é input 2, né? Agora tá certo. Tá vendo como eu falei lá o probleminha, né? O erro da gente estar copiando e não prestar atenção, né? Pode não parecer, mas isso aqui é um erro bobo que às vezes acontece e pode te consumir aí umas 3 horas só tentando debugar o que você fez de errado, tá certo? Então tem que sempre prestar atenção nisso quando for copiar e colar, certo? Para não cometer esse erro aqui que eu cometi, tá? Bom, tá aqui, certo? Se a gente for aqui dar uma olhadinha, né, a gente já criou praticamente quase tudo, né? Só falta agora a combo box, que é essa barra retrátil que tem aqui, né? Eu posso vir aqui posso mostrar aqui para vocês como é que funciona essa barra. Isso aqui é a combo box, tá certo? Você simplesmente clica e aparece aqui para você mudar qual é a variável. Observa que ela executa um determinado procedimento. Quando eu seleciono uma variável de saída diferente do que já está setada, ele muda aqui o nome e também muda aqui, né? Antes estava a pressão, se eu estou setando a pressão para ser calculada, eu não posso mais colocar o valor dela, certo? Eu tenho que fornecer densidade e temperatura, tá certo? A mesma coisa se eu coloco aqui temperatura, eu tenho que fornecer densidade e pressão para calcular a temperatura, tá certo? Então vamos criar a combo box. Bom, a combo box ela também não é um pacote, desculpa, ela não é um widget que pertence ao programa TCL/TK original. Ela está dentro do BW Widget, tá certo? Mas como eu já dei o package require aqui, ela já vai ser chamada, tá certo? Agora vamos começar a configurá-la, tá certo? Basicamente eu venho aqui e coloco combo box, tá certo? Esse widget aqui você precisa iniciá-lo com letra maiúscula, certo? E o box é com letra maiúscula também, tá? Se você buscar na internet, você vai encontrar isso, tá certo? Você vai encontrar essa como você configura ela, tá certo? Então, tá aqui o comando para criação da combo box. Vou aqui copiar, certo? E aqui eu vou chamá-la somente de combo PVT, tá certo? Esse é o nome dela, tá? Vou setar aqui alguns parâmetros, né? Primeiro valor que eu vou setar, o primeiro atributo, eu quero que ela não seja editável pelo usuário. Ou seja, o usuário não inclui, ele não insere nada nela. Ele apenas escolhe o que já existe. Então, editable, false. Certo? Aqui o state dela como normal, ou seja, o uso dela está habilitado. Tá certo? E agora eu vou colocar quais são os valores que aparecem nela. Tá certo? Que são aqueles density, pressure e temperature. Certo? Então vem aqui, vou escrever values. Como são mais de um valor, né, como é mais de um valor, eu tenho que escrever na forma de string, ou seja, com aspas duplas, e eu tenho que englobá-los com chaves, tá certo?
Então vem aqui, abro aspas, coloco density. Não separa por vírgula, separa só por espaço simples, abro aspas, coloco pressure. Certo? De novo, temperature. Certo? E tá aqui os meus as minhas opções. Tá certo? Agora, da mesma forma lá como no entry, né? Quando você seleciona uma dessas opções, provavelmente você vai precisar utilizar, né? Você vai precisar saber qual foi a opção que o usuário escolheu para fazer alguma coisa com isso depois, para executar algum comando. Então, da mesma forma como no entry, eu tenho aqui o atributo de text variable, certo? Que é qual é o valor, como é que é o nome da variável, né, na qual o combo box vai refletir a opção escolhida pelo usuário dentro dessa variável, tá certo? Então aqui eu criei uma variável var pvt, tá certo? Que não é, no caso aqui, uma variável global, tá? Não tem necessidade aqui para ela ser uma variável global, tá certo? Um outro atributo aqui que eu coloquei é o tamanho desse widget, certo? Eu coloquei aqui um tamanho padrão de 18, né? Você pode experimentar colocar outros tamanhos só para você testar, né? Ou caso você queira modificar, para você ver como é que são esses tamanhos que ele fica, tá certo? E agora, o que eu vou fazer exatamente? Bom, agora eu vou... Onde eu parei? Aqui. Isso. Quando você clica um desses valores, né, eu preciso saber qual foi a variável. Né, eu preciso de uma variável que vai ser refletida, certo? Esse valor que você escolheu. E como a gente vai ver, né, eu vou precisar também executar algum tipo de procedimento quando você clicar, tá certo? No nosso caso aqui, né, quando você clicar, ele executa automaticamente um determinado procedimento, né? E aí o comando para a gente evocar esse procedimento, que também eu vou criar depois, né? O procedimento a gente vai criar só no final, né? É o modify command. Aqui especificamente é modify command, tá certo? Não é command, tá? Que eu vou colocar aqui entre chaves. Vou colocar aqui o nome da minha procedure, né, que tem o nome de cbtest, ou seja, combo test. Depois eu vou explicar para que isso, tá certo? Quando a gente for trabalhar a parte lógica, né? E aqui a variável que ela recebe, né? As procedures, elas têm essa sintaxe, né? Geralmente quando você precisa dar para uma procedure um determinado valor de alguma variável, você fornece esse valor dessa maneira, tá certo? Você não pode escrever desse jeito, né? Você tem que escrever assim, né? Var pvt, né? Que é exatamente a variável aqui que vai receber algum desses valores quando o usuário for selecionar. Essa procedura vai ser executada com base em um desses valores. Por isso você tem que enviar essa variável para cá, né? O valor que está dentro dela, né? Quando eu quero trabalhar somente com o valor da variável, eu coloco esse símbolo aqui, né, o cifrão, né, esse S cortado, cifrão na frente da variável, tá certo? Tá aqui. Aí, mesma coisa, vou criar aqui em cima proc cbtest. Como ela precisa, né, como ela recebe um determinado valor, né? Aqui dentro desse primeiro conjunto de chaves,
a gente coloca o nome das variáveis, certo? Dentro do procedimento, que aqui no caso é a mesma coisa, var pvt, certo? Que vão receber os valores que estão sendo enviados lá pelo usuário quando ele seleciona uma opção, tá certo? Vou detalhar isso mais para frente, né? Agora que já configurei tudo certinho, eu simplesmente venho aqui e coloco um place para poder localizar o meu combo box, tá certo? Coloca aqui o meu nome como pvt, certo? Que está localizado 5.18. Só dá um save, build again. Opa, peraí, errado aqui, de novo, aqui, tá certo? Tá aqui, tá? Não está executando nada porque a gente ainda não criou a procedura de execução, né? Mas estão todas as opções aqui, estão todas selecionáveis, tá certo? Então basicamente esse primeiro frame, primeira parte do programa, né? Pelo menos a interface gráfica já está toda criada, né? Então basicamente é isso aqui que a gente tinha que fazer de uma forma bem geral, tá certo? Agora eu vou começar, na verdade, no próximo vídeo, né? A gente vai começar a criar, vamos começar a trabalhar com as proceduras, certo? Nós temos exatamente 3 proceduras aqui, né? Nós não temos só essas duas, nós temos mais uma, que no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com elas, né? E aí sim a gente vai começar a trabalhar com o TCL, certo? Aqui basicamente a gente trabalhou com o TK, né? O TK que é o pacote de ferramentas gráficas, tá certo? Para construção única e exclusivamente da interface gráfica, né? Agora a gente vai começar a construir as proceduras que vão executar a parte lógica. Eles vão executar os cálculos, certo? Vão executar as operações lógicas que fazem o programa funcionar, tá certo? E é isso. No próximo vídeo eu ensino as proceduras, ok?